Muito diversificada, a economia de Santa Catarina é a sexta maior do país. As rodovias federais são os canais por onde precisa escoar a forte produção agropecuária e industrial. Mas elas são um problema, atribuído em grande parte ao modelo de concessões adotado pelo governo federal. Sobre este e outros assuntos, vamos conversar com o senador Esperidião Amin, do Progressistas, porque o desenvolvimento de Santa Catarina é assunto de Estado. Agradecemos a presença aqui do colega Luiz Oliveira, do senador Esperidião Amin. Muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Senador, o senhor tem sérias críticas ao modelo de concessões das rodovias federais que vem sendo implementado pelo Brasil nos últimos anos. Tem prejudicado o Estado em várias BRs, como a 101, a 116, a 376. Qual é a sua proposta e quais os defeitos que o senhor vê no modelo atual? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que esse assunto infraestrutura é particularmente importante no meu estado, que tem uma economia diversificada, é um estado exportador de produtos manufaturados, industrializados, com tecnologia, ou seja, exporta produtos com valor agregado, ao contrário do que predomina no Brasil, que é a exportação de commodities, e geralmente para o mesmo importador, no caso a China, com os problemas, né, que nós estamos vivenciando. Então, infraestrutura para nós é algo crucial, para o Brasil também. Quanto ao modelo que ainda está sendo adotado, porque nós temos um ministro de infraestrutura competente, atualizado, e vai demorar a atualizar também o modelo de concessão. O modelo atual ainda tem praça de pedágio, que é uma barreira criada pelo modelo. Segundo, esta barreira gera injustiças. Se você reside a 5 quilômetros de uma praça de pedágio e tem como destino uma localidade de 60, 80 quilômetros, antes da outra praça de pedágio, você vai trafegar de graça. E se você mora aqui, tiver que cruzar a praça de pedágio e andar mais 5 quilômetros, você vai pagar a tarifa cheia. Quer dizer, além do obstáculo físico, tem a injustiça. Tem a injustiça. Então, um projeto de lei que eu tinha apresentado em 2011 foi atualizado agora pelo senador Jaime Campos, para que se adote no Brasil o modelo pagar por quilômetro rodado. Para que você tenha uma ideia do impacto que isso vai representar, não apenas em Santa Catarina, a Via Dutra, que é a mais movimentadora do Brasil, tem 6 praças de pedágio, em 400 e alguns quilômetros de rodovia. Como você cobra só na praça, você tem um número X de veículos que pagam. Caminhões eu não tenho a estatística mais atualizada, mas automóveis que fazem esse tipo de pequeno percurso, e muitos deles sem nenhuma elisão, sem nenhuma fuga, usam pequenos trechos dessa rodovia. Se você adotar o modelo do quilômetro rodado, o número de veículos que vão pagar por trafegar vai decuplicar. Deu para entender? Você terá 10 vezes o número de veículos que hoje pagando. E onde todos pagam, todos pagarão menos. Pagam menos. Ou seja, é um absurdo o modelo que nós ainda estamos usando, que é tecnologicamente ridículo. Quer dizer, você tem uma praça de pedágio com um cobrador, a única concessão, a tecnologia que você tem é o sem parar, e você cobra de maneira injusta. E o presidente da República, no último dia 19 de fevereiro, na reunião sobre PPI, sem combinar comigo, disse a mesma coisa.
Nós não podemos acobertar modelo de pedágio defasado. Agora, isso é injusto e pouco inteligente, para não dizer outra coisa. E eu conto que o Ministério da Infraestrutura, que até nos ajudou a atualizar o meu próprio projeto, que tinha um foco. O projeto foi apresentado pela deputada Ângela Min em 2007. Eu o reapresentei em 2011. Nós estamos em 2020. O foco tem que ser outro. E eu espero que o Ministério da Infraestrutura e os responsáveis por PPI, por parcerias, né, sigam a determinação do presidente da República e a determinação da realidade do futuro. Vamos mudar o modelo de concessão, estou falando de rodovias, para minimamente o atualizar e torná-lo mais justo. Senador Espírito Amin, o projeto do senhor foi elaborado ao PL 1023-2011, está em tramitação há 9 anos, até hoje não foi aprovado. Óbvio, o senhor disse, ele foi atualizado, temos uma nova realidade tecnológica e tal. O modelo... E já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura. Está aguardando agora na CAI. Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Oriovisto está me devendo, mas vai certamente. E está o relatório. O modelo que todos nós conhecemos é esse das barreiras. A gente paga o pedágio, trafega alguns quilômetros, sim. O que eu gostaria, obviamente, o projeto do senhor não precisa entrar nesses detalhes, mas como é que funcionaria esse sistema? Como é que o motorista, o proprietário de automóvel, de caminhão, pagaria? Bom, primeiro, a pista vai ter que receber uma sucessão de bloqueios de entrada e saída diferenciada. Então, tem que ter uma atualização de infraestrutura. E depois, a alteração tecnológica. Pagar esse mesmo modelo que você tem hoje do Sem Parar, e você tem que ter um radar, por exemplo, a cada 5 quilômetros. Sim, são sensores, né? Sensores. Não precisa aquele pórtico monumental que custa 3 milhões, 4 milhões de reais. Um sensor. Um poste com um sensor. Ele capta o sinal. Talvez até poste que você não veja. O sistema de internet das coisas, né? Isso é um modelo que já existe. E, pela informação que eu recebi, está sendo ou vai ser adotado em São Paulo. Nas concessões estaduais, no caso. E na Europa. Quem dirigir na Europa em rodovias, vamos dizer, pedagiada, né? Que tem pagamento, paga por quilômetro. Até porque é inconcebível você perpetuar uma injustiça e um anacronismo associados, né? Sim. Um país que adota como modelo anacronismo e injustiça não dá bom exemplo. Agora, se por acaso esse projeto for aprovado, ele obviamente só poderia ser aplicado em novas concessões. Os atuais contratos... Não, depois que você adota o modelo, há as condições de transição para ele. Eu acho que aí, primeiro vamos aprová-lo. As condições de transição você pode negociar. Toda concessão exige atualização. E mesmo nos nossos modelos, aquelas relacionadas à segurança e mobilidade têm precedência. Isso nós já temos. O princípio da segurança. Eu recebo uma concessão por 30 anos. As cidades crescem, as necessidades evoluem. Tem que haver uma adaptação de todo mundo. Eu tenho os momentos de atualização. E quando for por segurança e para mobilidade, eles têm prioridade e não precisam nem aguardar o prazo, geralmente de 5 anos, para que haja obrigatoriamente uma avaliação e uma atualização. Quando for segurança e mobilidade, não tem prazo. É uma questão a negociar, dentro do bom senso, temos fiscalização para isso. Agora, o que não pode é barrar o progresso. Não, eu não quero progresso. Não quero atualizar um contrato que vai durar 30 anos para uma realidade econômica. Aí é obstrução. Aí fere o razoável, né? Agora, senador Amin, especificamente em relação a essas BRs, essas rodovias federais que cortam Santa Catarina e que escoam essa produção que o senhor citou aí, que é uma produção econômica muito forte e diversificada, quais são os principais problemas, apesar das concessões? As rodovias passaram para a mão privada? Nas já concedidas, que são a 116 e a 101, a necessidade é essa atualização
já prevista em contrato. Aqui tem possibilidade de ter precedência, que são aquelas relacionadas à segurança, como eu mencionei, e uma atualização e uma cobrança mais efetiva de obras. Nós temos obras como o contorno de Joinville, a travessia de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, que são polos grandemente geradores de tráfego, principalmente nessa temporada, né, que exige alterações, construção de pontes, terceiras faixas, então obras decorrentes de uma pressão que não era conhecida quando foi assinado o contrato em 2008, por exemplo, no caso da BR-101. Temos a obra do contorno viário da Grande Florianópolis, que deveria ter sido inaugurada pelo contrato, já que eu estou falando em contrato, em 2012. E tem trechos não iniciados ainda. Ou seja, há uma falha de fiscalização e de legislação para efetivar a punição razoável à inadimplência da concessionária. Porque ela está cobrando o pedágio. Sim, o pedágio está full. E não está entregando as obras. Ah, mas houve um mergulho na época da licitação e ela ganhou pelo preço. Esse é outro defeito das concessões. Quando você permite que o cidadão ganhe uma concorrência pelo menor preço, sem minimamente conhecer o que é o razoável, o que é o sustentável, você fica sujeito a esse tipo de golpe. Eu não faço porque está muito baixo. Está muito baixo. Aí começa a pressionar para o pedágio aumentar. Aí tem que reajustá-lo. Então, o modelo de pedágio que nós queremos para o futuro tem que ter pelo menos essas duas correções. Cobrar por quilômetro. Segundo, não pelo menor preço. O menor preço, claro, pode ser o critério desempatador, desde que, tecnicamente, o que pretende ser concessionário comprove capacidade técnica e quem licita, no caso, o gestor do PPI, da parceria, tem que ter a noção do que é sustentabilidade do projeto. Não adianta eu te enganar na hora de assinar o contrato e conseguir um desconto muito grande, inviável. Todo atalho nos leva à pedra mais forte, à pedra mais intransponível. Então é melhor a sensatez da técnica, ou seja, o valor do que eu devo cobrar, e o critério desempatador pode ser aí o menor preço, dentro dessa margem de sustentabilidade, e a cobrança menos injusta e menos anacrônica. Senador Esperidione, a gente está falando de pedágios, de um projeto do senhor de rodovia, a gente está falando de mobilidade. A expectativa era de que as políticas de mobilidade urbana dos municípios estivessem prontas até 2019, é isso? 2019. Era inicialmente 2015, depois passou para 2019. Vocês sabem quando é que nasceu esse grito, né? O grito da mobilidade, todo mundo se lembra? Não. Junho de 2013. Lembra? Sim, as manifestações. Junho de 2013, ninguém esperava. Aí o governo, então, da presidente Dilma, anunciou planos de emergência para a mobilidade. O segundo plano de emergência, o terceiro. A emergência continua e nenhum plano foi apresentado completamente. E muito menos implementado. E com penalidades previstas aos municípios que não apresentassem, que era obstar verbas federais para projetos de mobilidade, né? Nesse caso, nos faltou a autoridade para que o governo federal cobrasse. Qual foi a política implementada para favorecer o transporte coletivo? O governo federal abriu mão de algum tributo que incide sobre o ônibus, sobre a operação do ônibus? Não. Nem os governos estaduais. E se tiver havido algum governo municipal, eu até registraria, mas fora iniciativas esparsas, o Brasil não optou pelo transporte coletivo. O Brasil como unidade, como país, como federação, com as unidades federadas. Então é uma dívida que nós temos e em Santa Catarina nós sofremos isso também. E temos procurado soluções, né? Há algumas iniciativas esparsas, eu disse, mas nos faltam aqueles fundamentos
as bases financeiras de financiamento disso e os objetivos claramente definidos que queremos alcançar. É um déficit que nós temos. Pois é, mas essas políticas de mobilidade urbana, o prazo se esgotaria em 2019, só tem um projeto para prorrogar esse prazo, né? Porque a realidade é que... Na verdade, não é um projeto, é o reconhecimento de que não deu. De uma grande falha. Isso aí é o máximo da fé cristã, né? Perdoar 7 vezes 77, 7 vezes 7. Agora, é necessário, absolutamente necessário, que tanto municípios quanto estados, quanto a própria União planeje isso. A questão da mobilidade urbana diz respeito aos transportes coletivos. Geral, porque nós, entre aspas, tivemos a vida facilitada pela recessão. Como o Brasil ficou aí 6 anos remando, sem sair do lugar, infelizmente, tragicamente, a infraestrutura não foi demandada com uma progressão. Imagina se o Brasil tivesse, como a gente sonha, crescido 3% ao ano. Sem investimento, estava todo mundo parado num enorme congestionamento, né? Teríamos, claro, que problemas mais saudáveis do que os da recessão, que é o desemprego, é o pior deles. Mas teríamos essa infraestrutura insuficiente e esgarçada até um limite terrível. Então, nós não podemos querer mais recessão para não haver pressão. Pelo contrário, nós queremos ter os bons problemas, mas não custa nada planejá-los, planejar a solução para eles, porque eles virão, nós vamos crescer. Falando em crescimento, os dois principais, ou pelo menos é o que vem sendo anunciado, os dois principais temas a serem debatidos no Senado, no Congresso Nacional nesse ano, serão a reforma tributária e o Pacto Federativo. Como esses temas vão dominar muito as discussões aqui no Congresso, a gente queria saber do senhor, senador Amin, como as mudanças do Pacto Federativo e da reforma tributária podem beneficiar o Estado de Santa Catarina e qual é a importância dessas mudanças? Eu incluo também o debate, não sei em que nível nós vamos chegar, nos 3 pontos, o debate da reforma administrativa. Nós temos que ter regras que estabeleçam meritocracia para o serviço público. Menos cargos comissionados e mais profissionais movidos e estimulados pelo mérito. Menos comissionados e não mais, e mais profissionalismo movido a mérito. Por isso a reforma administrativa é importante. A reforma tributária é um dever que nós temos para com o Brasil, para que nós possamos competir. Nós não podemos ter um sistema tributário que penaliza a produção em benefício da renda. Graças a Deus, o rentismo saiu de moda no Brasil com a baixa dos juros. É muito bom para o país que empreender seja uma aposta melhor do que viver de rendas. Isso aqui, viver de rendas, é melhor do que empreender, é uma maldição para um país. Isso sim é que é o parasita. O capital deve ser a seiva que faz a árvore crescer. O rentismo é o parasita, né, que se intromete, né, que ataca o tronco, a seiva, vive dela e reduz o crescimento. Então o Brasil mudou. O rentismo não é, neste momento, um bom negócio. O juro está muito baixo, né? E o empreendedorismo tem que ser estimulado, né, pelo apoio à micro e pequena empresa. Eu sou testemunha disso e participo desse esforço há pelo menos 37 anos. E todos os mecanismos que diversifiquem o crédito, desde as organizações não governamentais que emprestam dinheiro, o emprestador privado e singular, as sociedades de garantia solidária, enfim, todo um aparato para diversificar o acesso ao dinheiro, ao capital do empreendedor. Agora, senador, o senhor é um homem experiente na política, foi governador, senador, deputado, senador novamente. A gente sabe que 2020 é um ano difícil, ano de eleições municipais. É possível aprovar reformas tão complexas que exigem uma longa discussão aqui no parlamento?
O necessário é que haja um debate construtivo. E o que falta, por exemplo, no caso da reforma tributária, é a posição clara do governo. Enquanto não houver uma posição clara do governo, nós teremos só o debate. Quando o governo disser o que quer, aí a brincadeira deixa de ser brincadeira para ser um debate com consequência. E o assunto é muito sério. E a reforma tributária e a rediscussão da federação é fundamental, porque a gente sabe, por exemplo, Santa Catarina reclama de redução das verbas federais para a área de saúde, para os setores de média e alta complexidade. A gente tem uma crise na educação, que não é só de Santa Catarina, instituições federais, instituições de ensino superior tiveram cortes nos orçamentos. Quer dizer, essa rediscussão toda é mais do que urgente, né? Na base está o fato de que o Brasil parou de crescer há 6 anos. Portanto, é a discussão de que está empobrecendo diante de uma população que continua a crescer, de demandas que continuam a crescer. Então, o primeiro remédio é o crescimento. Por isso, a competitividade que a reforma tributária pode nos assegurar, esses apoios ao empreendedorismo, que é quem faz o país crescer, não é o governo, é o empreendedor, seja na agricultura, seja na cidade, seja em serviços, seja na indústria. Então, isso é o fundamental. Voltando a crescer, eu acho que nós podemos transformar a discussão sobre o Pacto Federativo numa coisa possível. Porque redividir dinheiro que é insuficiente é complicado. Agora, redistribuir recursos que começam a ascender, aí dá para ter uma conversa racional e cooperativa. E, finalmente, eu não tenho dúvida, o Pacto Federativo é um princípio da primeira ideia política que eu abracei, que foi o solidarismo. É o princípio da subsidiariedade. Difícil de dizer, né? Ou seja, a base sempre fará e fiscalizará melhor do que a cúpula. Então, o que o município pode fazer deve ser transferido como responsabilidade original dele. Está mais perto da população beneficiada e da fiscalização. Da fiscalização dessa mesma população, né? E de quem pode fazer. Esse é o princípio, um dos princípios do solidarismo que me acompanha na vida, além de ser municipalista. Subsidiariedade, ou seja, quem está aqui embaixo sabe melhor como ronca o bicho e a fome do que quem está lá em cima. Senador, o colega Luiz até mencionou agora há pouco que o senhor tem uma longa carreira na vida pública, que começou, inclusive, na Secretaria de Educação ainda na década de 60, né, senador? 70. Na década de 70. Eu entrei na Secretaria de Educação como servidor em 69. Exato. Mas eu cheguei a ser secretário de Educação e Cultura de Santa Catarina aos 24 anos de idade. Então, o senhor tem uma ligação bastante longa com esse setor. O senhor é professor universitário titulado da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente queria mostrar para o senhor aqui os dados do IDEB de Santa Catarina nesses últimos anos, né? E que nós temos aqui um crescimento no primeiro ciclo do ensino fundamental, um crescimento constante, sempre superando as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. E no ensino fundamental 2, que é da 5ª à 9ª série, também esse crescimento constante. Já no ensino médio, a gente vê que o negócio está um pouco estagnado, de 3,8 em 2005, 4,1 em 2017, um crescimento muito pequeno. Senador, por quê? E a nossa pior posição no ranking. A pior posição, 4º colocado no Brasil no primeiro ciclo, 3º no segundo ciclo e 7º colocado no ensino médio. Nós não conseguimos responder isso nos últimos 10 anos corretamente. Você vê que tivemos um crescimento razoável até 2009 e empacamos depois. Eu atribuo isso a uma interrupção no processo de formação e atualização do professor. E também na falta de estímulos à atualização dos cursos. Por exemplo, nós temos uma demanda para cursos na área de empregos, na área de tecnologia de informação e comunicação, temos uma demanda muito grande. Mas não temos formadores deste profissional em condições e em número suficientes para esta demanda.
Esse é um dos reflexos. Mas o ensino médio é um pouco mais complexo do que isso. E eu quero lembrar que as nações que deram certo em matéria de acompanhar a necessidade de atualização fortaleceram o seu ensino médio, especialmente o profissionalizante, com competência. Esse é um desafio que permanece e, no nosso caso, Brasil, e no nosso caso, Santa Catarina, é um desafio não vencido. Senador Amin, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Estúdio TV Senado, também agradecer a presença do colega Luiz Oliveira. Volte mais vezes, senador. Eu só tenho uma coisa a acrescentar. Claro, por favor. O que eu aprendi na escola e na vida pública e na academia, quando tive o privilégio de fazer mestrado e doutorado, foi: sem indicadores confiáveis, você não pode medir nem avaliar. Então, todos esses objetivos têm que ter indicadores que os monitorem e permitam, pelo acompanhamento, premiar e corrigir. Muito obrigado, senador. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou, lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou ainda em podcast nas principais plataformas de áudio. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar grátis para a ouvidoria 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.